Tem coisa que a gente não acredita até ver. E tem coisa que a gente vê e passa o resto da vida desejando não ter visto. Tu já ouviu falar da Capela Velha de São Severino? Não? Pois devia, porque aquele lugar guarda um segredo que faz até homem crescido benzer 3 vezes antes de passar perto quando o sol começa a descer. É uma capelinha de pedra e cal, lá no alto do Morro da Cruz, esquecida pelo tempo e pelos homens. As paredes rachadas, o telhado caído de um lado, a porta de madeira que range sozinha quando o vento bate, cruz de ferro toda torta no topo, como se algo tivesse tentado arrancá-la. O povo não vai mais lá, não, visse? Nem para rezar, nem para benzer defunto, nem para nada. Dizem que o padre abandonou aquele lugar nos anos 50 e nunca mais voltou. E se tu perguntar por quê, vão te olhar de lado e mudar de assunto. Mas eu vou te contar. E se tu curtiu a ideia dessa história, deixa teu like aí embaixo e segue esse canal, porque Causo do Sertão é o que não falta por essas bandas, e cada um mais arrepiante que o outro. Tudo começou numa noite de Sexta-feira Santa, há muito tempo atrás. Devia ter uns 15, 20 anos, talvez mais. O povo da região tinha costume de ir até a capelinha fazer vigília, rezar o terço das 7 dores, essas coisas de Semana Santa, tu sabe como é. Naquela noite, tinha umas 12 pessoas lá dentro. Mulheres de véu preto, homens de chapéu na mão, crianças quietas no colo das mães, velas acesas no altar simples de madeira, o crucifixo torto pendurado na parede de pedra úmida, o cheiro de cera derretida misturado com mofo. A reza estava indo mansa, o terço nas mãos calejadas, as vozes baixas ecoando naquela igrejinha apertada, quando de repente, no meio da Ave Maria, todo mundo escutou. Toc, toc, toc. 3 batidas secas na porta. O silêncio caiu como uma pedra. As vozes pararam. Só ficou o crepitar das velas. Ninguém tinha coragem de virar a cabeça para a porta, mas todo mundo sabia que não tinha ninguém lá fora. O morro era deserto, sem casa perto, sem estrada que prestasse. Aí veio de novo. Toc, toc, toc. Mais forte dessa vez, como se alguém batesse com os nós dos dedos. Mas pesado, sabe? Daquele jeito que faz a madeira gemer. Seu Amaro, que era o mais velho e corajoso, levantou devagar, benzeu-se e foi até a porta. Os outros ficaram olhando, o rosário apertado na mão, a respiração presa. Ele puxou a porta, rangeu aquele rangido de madeira inchada e não tinha ninguém, nada. Só a noite escura lá fora, o vento frio descendo do morro e o mato seco balançando. Seu Amaro fechou a porta de novo e voltou para o lugar dele. Deve ter sido o vento, disse ele, mas a voz saiu sem firmeza. Começaram a rezar de novo, mais baixo, mais rápido, como quem quer terminar logo e ir embora. Mas aí, toc, 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 de novo. Só que dessa vez não veio da porta. Veio de dentro, das paredes. Todo mundo congelou, os olhos arregalados, as mãos tremendo nas contas do rosário. As batidas começaram a vir de vários lados ao mesmo tempo. Toc, toc, toc. Da parede da esquerda, toc, toc, toc. Da parede de trás,
toque, 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 do teto, como se algo estivesse andando por fora da capela, rodeando, batendo de leve, procurando um jeito de entrar. E então, no meio daquele desespero, Dona Nilde, que estava sentada perto da janelinha lateral, olhou para fora e viu dois olhos vermelhos, brilhando no escuro da noite, parados do outro lado da janela. Não piscavam, não se mexiam, só ficavam ali, olhando. Ela gritou, um grito fino de rasgar a alma. Todo mundo se virou para a janela e os olhos sumiram. Foi um corre-corre danado. As mulheres pegaram as crianças, os homens abriram a porta aos tropeços e todo mundo saiu dali como alma que o diabo carrega. Ninguém olhou para trás, ninguém quis saber o que era. Desceram o morro correndo, tropeçando nas pedras, rezando alto, chorando. Quando chegaram lá embaixo, na vila, contaram para o padre. Ele escutou tudo calado, o rosto cada vez mais fechado. Não disse nada naquela noite, mas no dia seguinte, sábado de Aleluia, ele subiu sozinho até a capela. Ficou lá dentro o dia todo. Ninguém sabe o que ele fez, o que ele viu, o que ele rezou, mas quando voltou ao cair da tarde, estava pálido, suado, e os olhos dele tinham um medo que não dava para esconder. Mandou trancar a capela. Disse que ninguém mais devia subir lá. Disse que era coisa antiga, assunto que não se mexe, e nunca mais tocou no assunto. Passou um tempo, 1 ano, 2, o povo foi esquecendo. A capelinha ficou lá em cima, abandonada, as portas trancadas, o mato crescendo em volta, até que apareceu Tonho das Virgens. Tonho era um cabra novo, na casa dos 20 e poucos anos, cheio de si, metido a valente. Trabalhava na roça, bebia cachaça no fim de semana e adorava fazer troça com os causos dos mais velhos. Dizia que não acreditava em assombração, que isso tudo era conversa para assustar menino. E quando alguém falava da Capela Velha, ele ria, batia no peito e dizia: "Eu subo lá sozinho de noite e não vejo nada, não." Foi então que fizeram a aposta. Numa noite de lua cheia, na porta do botequim do Zé Cabra, depois de 3 cachaças, Tonho jurou de pé junto que ia subir no Morro da Cruz, ia entrar na Capela Velha e ia ficar lá dentro até o galo cantar. E, para provar que tinha entrado, ia deixar um sinal lá. Ia acender uma vela no altar e deixar queimando. O povo tentou desconversar, mas Tonho já estava decidido. Pegou uma vela da bodega, acendeu o pavio e subiu o morro sozinho, na escuridão, cantando alto uma cantiga de trabalhador, só para mostrar que não tinha medo. Lá da vila, uns 4 ou 5 homens ficaram olhando. Viram a luzinha da vela subindo devagar pelo caminho de pedra. Viram quando Tonho chegou lá em cima. Viram quando ele empurrou a porta da capela e entrou. E então esperaram. A noite estava clara. A lua iluminava o topo do morro. Dava para ver a silhueta da capela recortada contra o céu. Tudo quieto, tudo em paz. De repente, uma luz forte acendeu dentro da capela. Não era a luz pequena da vela, não. Era uma luz amarela, forte, que vazava pelas frestas da porta, pelas janelas, como se alguém tivesse acendido uma fogueira lá dentro. E junto com a luz veio um som, um berro que não parecia de gente, não. Grave, rouco, longo.
como um animal grande berrando de raiva. Depois veio outro e outro. E o som de algo pesado sendo arrastado, madeira quebrando, vidro estilhaçando. Os homens que estavam olhando da vila ficaram paralisados. Não tiveram coragem de subir. Ficaram ali, mudos, tremendo, vendo aquela luz infernal brilhando lá no alto. E aí, de repente, a luz apagou e ficou tudo escuro, tudo quieto, como se nada tivesse acontecido. Ninguém subiu naquela noite. Esperaram o sol raiar. Quando os primeiros raios de sol tocaram o morro, um grupo de homens, uns 6, todos armados com foice, facão e terço no pescoço, subiram juntos até a capela. A porta estava escancarada. O vento frio da manhã entrava e saía, trazendo um cheiro ruim, cheiro de enxofre, de coisa queimada, de bicho morto. Entraram devagar. A capela estava revirada, os bancos de madeira tombados, quebrados, o altar arrancado da parede, o crucifixo no chão, a face de Cristo virada para baixo. As paredes tinham marcas, marcas escuras, como se algo tivesse passado as garras, arranhando a pedra. E no centro da capela, desenhado na terra e na poeira, um círculo perfeito. E dentro dele, uma marca de casco, de bode. Mas não era um casco comum, não, visse? Era grande, maior que o casco de qualquer bode que tu já viu. Fundo, como se o bicho fosse pesado. E ao redor do círculo tinha mais marcas, dezenas delas, formando um desenho que ninguém soube dizer o que era. E Tonho estava lá, encolhido num canto, atrás do que sobrou do altar, abraçado nos próprios joelhos, olhando para frente sem piscar, os olhos abertos, vidrados, a boca entreaberta, os cabelos brancos cabra. Da noite para o dia, o cabelo do rapaz tinha ficado branco que nem algodão. Chamaram ele, sacudiram o ombro dele, mas Tonho não respondeu, não olhou, não se mexeu. Parecia uma estátua de carne. Pegaram ele no colo, carregaram morro abaixo, levaram para casa da mãe dele. Tonho nunca mais falou, ficou assim, quieto, olhando para o nada, tremendo de vez em quando, como se estivesse vendo algo que os outros não viam. A mãe dele cuidou do menino até o fim, porque Tonho não durou muito, não. 3 meses depois, morreu dormindo. Dizem que quando encontraram ele, de manhã, na rede, tinha uma expressão de pavor no rosto que fez a velha desmaiar. Depois disso, o padre mandou benzer a capela. Veio até um padre de fora, especialista em exorcismo, essas coisas. Rezaram lá dentro 3 dias seguidos. Jogaram água benta nas paredes. Enterraram cruzes de sal grosso nos 4 cantos e trancaram a porta com corrente benzida. Mas não adiantou, não, porque depois disso começou a aparecer o bode. Não era sempre, não era toda noite, mas de vez em quando a lua estava cheia e o vento soprava do norte, o povo que morava mais perto do morro começou a ver um vulto preto subindo o caminho de pedra, devagar. Um bode preto grande andando nas patas de trás, que nem gente. As patas da frente erguidas, os cascos brilhando no luar. Subia até a capela, parava na frente da porta e sumia. Dona Lindalva foi a primeira que viu.
Estava na janela de casa, fechando as portadas para dormir, quando olhou para o morro e viu o vulto. Primeiro, achou que era um homem, mas aí viu o jeito que andava. Aquele jeito errado, alto demais, curvado para frente, e viu os chifres, 2 chifres grossos, curvos, apontados para o céu. Ela fechou a janela e nunca mais olhou para aquele lado de noite. Outras pessoas viram também. Seu Damião viu quando voltava da roça de madrugada. Disse que o bode estava parado no meio do caminho, olhando para ele. Não se mexeu, não fez som, só ficou olhando. Seu Damião deu a volta, cortou o caminho pelo matagal e jurou que nunca mais ia passar por ali depois do pôr do sol. Zezinho, o menino do Albertino, viu também. Estava soltando pipa no fim da tarde, perto da base do morro, quando escutou o barulho. Toque, toque, toque. O mesmo som daquela noite na capela. Olhou para cima e viu o bode descendo o morro. Descendo devagar, olhando para ele. Os olhos vermelhos, iguais aos que Dona Nilde tinha visto na janela da capela. O menino correu chorando até em casa e não quis sair de lá por uma semana. E tem mais. Tem gente que diz que se tu subir até a capela, numa noite de sexta-feira santa, se tu chegar perto da porta, tu vai ouvir. Vai ouvir um som de dentro. Não é batida, não. É um respirar. Um respirar fundo, pesado, demorado. Como se algo muito grande tivesse dormindo lá dentro. E, de vez em quando, no meio desse respirar, vem um balido. Mas não é balido de bode, não. Vice, é um balido que parece uma voz grave, rouca, que parece que está tentando falar, tentando dizer alguma coisa, mas não consegue. Fica só naquele som horrível, meio animal, meio gente. Eu mesmo nunca subi lá, nunca tive coragem e não vou ter. Porque tem coisas nesse mundo que a gente não precisa ver para saber que existem. A gente sente, a gente sabe quando um lugar está errado, quando um lugar não quer a presença de gente. E a Capela Velha de São Severino é um desses lugares. Dizem os mais antigos, os que têm memória comprida e ouvido atento, que antes de virarem aquela capela, o lugar era outra coisa. Dizem que era um terreiro de macumba brava, dessas que mexem com coisa que não devia ser mexida, que fizeram um trabalho pesado ali, chamaram algo que não devia ter sido chamado. E que quando o padre mandou construir a capela em cima, para limpar o lugar, para benzer a terra, já era tarde. O que tinha sido chamado já tinha vindo e não ia embora mais não. Outros dizem que é castigo antigo, que teve um homem, muitos anos atrás, que matou a própria família naquele morro. Matou a mulher, matou os 3 filhos e depois se enforcou numa árvore que tinha do lado da capela. Dizem que o corpo dele balançou 3 dias no vento, até que acharam. E que quando cortaram a corda, o corpo caiu e sumiu. Simplesmente sumiu. Ninguém encontrou. Procuraram, cavaram, reviraram o mato. Nada. Como se a terra tivesse engolido. Eu não sei qual das histórias é verdade, cabra. Talvez nenhuma. Talvez as duas. Talvez seja outra coisa mais velha, mais escura, que nem nome tem. O que eu sei é o que eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu era menino ainda, devia ter uns 12, 13 anos. Estava voltando de uma festa junina no povoado vizinho com meu pai e mais 2 tios. Era de madrugada, a lua estava alta, o caminho de terra branca brilhava no escuro.
a gente vinha conversando, rindo, cantando um pedaço de forró. Quando passamos na base do Morro da Cruz, meu pai parou, olhou para cima e ficou quieto. A gente parou também. Seguiu o olhar dele e viu, lá em cima, na frente da capela, tinha uma luz. Uma luz pequena, fraca, amarelada, como se alguém tivesse aceso uma vela lá dentro. E na frente da porta, recortado contra a luz, tinha um vulto, alto, escuro, parado. Não mexia, não fazia som, só ficava ali. Meu pai benzeu, meus tios benzeram. Eu fiquei olhando, o coração batendo na garganta. E então o vulto virou a cabeça, devagar, para baixo, pra gente. E eu juro, cabra, eu juro que vi os olhos, vermelhos, brilhando naquela distância toda, me olhando, me vendo. Meu pai puxou meu braço, me virou, e a gente saiu dali andando rápido, sem correr, porque ele sempre dizia que não pode correr de assombração, que isso chama a atenção. Mas, andando rápido, o passo firme, a mão no meu ombro, rezando baixinho. Nenhum de nós olhou para trás, e quando chegamos em casa, meu pai trancou a porta, acendeu uma vela para Nossa Senhora e disse só uma coisa: nunca mais a gente passa por aquele caminho de madrugada. E não passamos mesmo. Hoje em dia a capela está lá ainda. Está caindo aos pedaços. O telhado desabou quase todo. O mato cresceu em volta, engoliu metade das paredes. A cruz de ferro no topo caiu, ficou atravessada no chão, enferrujada. Ninguém sobe mais lá, nem caçador, nem criança atrás de pipa, nem namorado procurando canto escondido. O povo evita, muda de caminho, finge que o lugar não existe, mas ele existe, vice? E o bode também, porque tem noite que tu tá deitado na rede, escutando os grilos cantar, o vento seco, assobiar entre as telhas, e tu ouve, vindo de longe, do alto do morro, cortando o silêncio da noite, um balido longo, grave, triste, que não é de bode, mas também não é de gente. E tu fecha os olhos, puxa o lençol até o queixo e reza para que aquilo não desça do morro. Porque tem coisa nesse mundo que é melhor deixar lá em cima, quieta, esquecida, sozinha. Nem tudo que é medo vem do escuro, vice. Às vezes vem de um lugar onde até a luz tem medo de entrar. E tu, cabra, já ouviu algo assim por essas bandas?